Com a retomada das atividades econômicas, pelo menos em parte, como ocorre hoje, as empresas precisam se preocupar com os cuidados em relação aos empregados. Assim como os próprios funcionários precisam saber quais são suas obrigações e direitos em ambientes expostos a possíveis riscos de infecção, de modo que também não comprometam os próprios empregos. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o advogado, mestre e doutor em Direito do Trabalho, Valton Pessoa, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Valton. Bom dia, Fernando. Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvinte da rádio. É um prazer falar com vocês e fico à disposição aí para tratar desse tema tão importante para a retomada da economia e, ao mesmo tempo, com uma preocupação com a saúde das pessoas, né, dos trabalhadores e dos seus colegas, e todos os seus colegas de trabalho. Exatamente. Existem aqueles protocolos gerais de segurança e medidas também que já foram definidas em lei, como flexibilização da jornada, mudança para trabalho remoto, redução da carga horária. Tudo isso, por exemplo, continua valendo agora nessa retomada de parte das atividades econômicas, não? Mais ou menos, Fernando. Deixa eu explicar. Até pouco tempo não existia um protocolo único, e ainda não existe, vai depender muito do ramo da atividade da empresa, vai depender da localização dessa empresa, porque cada cidade tem um decreto regulamentador de retomada das atividades específico. Existe uma portaria 2020 do Ministério da Saúde, que é a portaria que é o guia da retomada das atividades durante a pandemia. Então, são muitos protocolos que as empresas têm a obrigação de seguir. Não é só a utilização de álcool em gel, fornecimento de máscara, mas uma série de outros protocolos que as empresas têm que observar e que os empregados têm que observar. É uma obrigação bilateral, né? A empresa tem que seguir os protocolos relacionados ao seu ambiente de trabalho, como, por exemplo, distanciamento social, a utilização, fornecimento de máscara a cada 3 horas, as máscaras têm que ser substituídas, o fornecimento de álcool em gel, a higienização do ambiente de trabalho, a proibição de troca de equipamentos individuais, e especialmente o treinamento do trabalhador para que ele adote todas as práticas necessárias à prevenção do Covid. Então, essas são, assim, basicamente, mas o pacote mínimo, né? Existem outros, são muitos protocolos que as empresas são obrigadas a observar, e os trabalhadores, por outro lado, após tomado o treinamento e comprovado que esse treinamento foi dado, eles também são obrigados a seguir os protocolos mínimos básicos para a prevenção dessa doença, que todos querem evitar, porque é ruim do ponto de vista da saúde dos trabalhadores, mas também é ruim para a economia, porque se não retomarmos as atividades, dificilmente a gente consegue superar economicamente todo esse trauma aí que a gente está passando. Quer dizer, protocolos específicos para cada uma dessas diversas áreas da economia, e o senhor falou em treinamento de funcionários. As empresas, elas têm que estar capacitadas para isso, então, também? Exatamente. Eu costumo dizer às empresas, aos nossos clientes, que não basta fazer, né? Tem que fazer, tem que treinar, tem que fiscalizar o cumprimento dessas atividades. Os treinamentos são simples, eles estão todos inseridos na portaria 2020 de forma muito específica. A exemplo do funcionário ser orientado de que tendo um sintoma não deve comparecer à empresa, de que deve ligar, de que deve procurar um posto de saúde, de como utilizar a máscara, de como tossir, enfim, protocolos básicos de prevenção à saúde no ambiente de trabalho. A empresa é obrigada a fazer esse treinamento e tem que comprovar que fez esse treinamento, e o trabalhador é obrigado a seguir todas aquelas normas que estão ali, né, sob pena de ter consequências para o empregado, que pode ser divertido, pode ser suspenso do trabalho, pode ser inclusive demitido por justa causa, por não seguir essas orientações, e consequências para a empresa, que se não adotar esses protocolos,
podem ser responsabilizadas em caso do empregado ser contaminado no trabalho e vir a falecer ou vir a ficar com alguma sequela, ela pode eventualmente ser responsabilizada civilmente por um eventual dano causado ao trabalhador, à sua família, ou em caso de óbito, em razão de não ter seguido e de não ter comprovado que seguiu os protocolos recomendados pela portaria 2020 do Ministério de Saúde. Agora, como é possível identificar, por exemplo, que em uma grande empresa, quando um funcionário deixa de cumprir um dos protocolos sanitários e eventualmente acaba contaminando ou contaminado fora da empresa, leva para a empresa ou vice-versa? Como identificar que a contaminação foi ou não na empresa para evitar que a empresa seja responsabilizada civilmente em situações como essa? Ótima pergunta. A pandemia, ela é de contágio comunitário, né? Então não se sabe identificar a origem, é impossível saber onde o empregado foi contaminado com a doença, tá? Porque ele pode ter pego em casa e ter ido para a empresa já contaminado e aí sim passar para algum colega de trabalho. Isso é muito possível. Então nossa lei previdenciária, a lei 8.213 de 91, no artigo 20, ele afasta a possibilidade, por exemplo, de caracterização de doença ocupacional decorrente do Covid, justamente porque não se sabe, não tem como se aferir se a doença foi adquirida ou não no trabalho. Contudo, diante da existência de uma portaria determinando que a empresa cumpra regras de higiene relacionadas ao ambiente de trabalho, se essa doença foi adquirida pelo empregado e a empresa não tiver adotado esse protocolo, presume-se que a doença pode ser adquirida no trabalho, cabendo à empresa, num caso de pedido de indenização, provar que o empregado adquiriu ela fora do trabalho. Então haverá uma inversão aí dos valores nesse caso. Então, por isso que as empresas têm que ter muito cuidado, precisam estar com seus ambientes de trabalho adequados, seguir todos os protocolos e, mais importante, demonstrar que fez isso e fiscalizar que o empregado esteja adotando o seu procedimento. Então, a gente sempre tem recomendado a existência nas empresas de um fiscal Covid, ou seja, a empresa designar um trabalhador para que fique circulando no ambiente de trabalho e observando se todos os trabalhadores estão cumprindo as regras específicas para a prevenção do Covid, como, por exemplo, distanciamento social, se estão respeitando 1,5 metro de distância, se não está tendo aglomeração, se estão usando a máscara, se está sendo tomada a temperatura dos trabalhadores quando chegam na empresa, que é obrigatório. Então, são essas medidas que devem ser respeitadas e a empresa tem a obrigação de fiscalizar. E essa fiscalização tem que ser em loco no ambiente de trabalho. Em caso, por exemplo, de um profissional acabar contraindo no ambiente de trabalho e levar essa doença para a família, por exemplo, a empresa pode ser obrigada a custear o tratamento ou a internação, eventualmente, dos membros da família que forem contaminados a partir de uma contaminação no ambiente de trabalho? Se ficar comprovado, que é muito difícil, como eu disse, é uma doença endêmica, de contágio comunitário, e fica desse modo praticamente impossível, exceto para os profissionais que trabalham no meio da saúde, né, em hospitais, em contágio direto com a doença, exceto para esses profissionais. Para os demais é impossível aferir, confirmar que a doença foi adquirida no trabalho. Mas se isso for possível em determinados casos, sim, é possível que a empresa seja responsabilizada também, eventualmente, por danos causados à família do trabalhador, responsabilidade civil. Mas, como eu disse, isso é praticamente impossível de acontecer. Diferente disso, é o que eu estou falando, quando o empregado é contaminado com Covid, e aí presume-se que ele pegou no trabalho porque a empresa não adotou as medidas de higiene e proteção estabelecidas na portaria 2020. Em razão disso, presume-se, a empresa pode provar que não foi, mas diante dessa presunção, pode a empresa ser responsabilizada por algum dano causado ao empregado, porque em relação a esse, ela tinha obrigação legal
de prevenção de contágio da doença. Vai ser mesmo assim difícil provar de onde veio essa contaminação, né? Por causa desse caráter endêmico da doença. Muito obrigado ao advogado, mestre e doutor em Direito do Trabalho, Walton Pessoa, conversando conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, um bom dia, até uma próxima. Bom dia, eu que agradeço, um abraço. Mais uma conversa que vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. 5 minutos para as 8 na Tarde FM.